Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso Odisseia dos Livros. Eu sou Alcina Rodrigues e hoje, como já viram pela capa do livro, vou aqui procurá-lo, temos Maria I de Inglaterra, estou a focar, a Rainha Sangrenta. Então, ela ficou conhecida essencialmente por provocar quase o terror em Inglaterra no século XVI, onde, pronto, como é que é de explicar, queria impor a religião cristã outra vez no território inglês, mas a coisa correu mais ou menos. Aliás, não correu, não é? Porque é protestante. Mas antes de passarmos para o vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal, pôr um gosto, comentar, partilhar, que isso ajuda-me imenso e bora para o vídeo. Então, Maria I nasceu em Greenwich, desculpem lá o meu inglês, tá? Mais uma vez, sem falar português e mato, a 18 de fevereiro de 1516 e faleceu em Londres a 17 de novembro de 1558. Foi rainha reinante de Inglaterra e Irlanda, de 1553 até à sua morte, além de rainha consorte de Espanha a partir de 1556, com o seu casamento, como é óbvio, rainha consorte, sendo filha de Henrique VIII e da sua primeira esposa, Catarina de Aragão. Atua como a quarta e último monarca da casa Tudor. Como sabem, os Tudor, a linhagem termina depois com a irmã dela, a Isabel I, desculpe. Tanto a primeira como a segunda Isabel deixaram reinados bastante marcantes e ficou aqui na memória. Então, como é do conhecimento geral, não é? Em 1533, o seu pai, Henrique VIII, decidiu que queria acabar com o casamento da Catarina de Aragão, porque queria se casar com a Ana Bolena, porque a Catarina de Aragão, ele dizia, porque a Catarina de Aragão era viúva do seu irmão, e ele dizia que o casamento não era agora válido. Havia sérias contrapartidas por ela ter sido casada com o seu irmão. Para mim, não é? Para a Maria do Povo, é desculpas, não é? Porque ele queria desfazer o casamento de qualquer maneira, desse por onde desse, para se casar com a Ana Bolena. E então a sua filha, Maria, quando ele se casa então com a Ana Bolena, a sua filha Maria I, neste caso não é só Princesa Maria, é considerada filha ilegítima e então é excluída da linha de sucessão ao trono, sendo substituída pela sua irmã Isabel, que vem ser no futuro Isabel I de Inglaterra. No entanto, retornou à mesma com uma lei que é aprovada em 1543. Ela havia sido restabelecida como herdeira do trono atrás do seu meio-irmão, Eduardo VI, que é filho da Jane Seymour. Só que, infelizmente, naquela altura, as mortes eram muito cedo e ele vai falecer, sem deixar descendência, e em cujo reinado de Eduardo VI, ele provoca uma reforma protestante, proibindo desta maneira o catolicismo, e ele segue as ideias do seu pai, que é o catolicismo, como sabemos, é seguido dos três filhos de Henrique VIII, tanto Isabel I, como o Eduardo VI, e eles são protestantes. Só a Maria I é que vai ser católica. Ela nunca nega a sua fé, talvez por tudo que ela vai passar, ou passou, com os mecanismos que o pai fez para separá-la da mãe, para dizer que ela não era herdeira, para dizer que ela renunciava à fé católica. Pronto, muitos jogos de bastidores que ela vai levando durante a vida, e acho que isso tudo vai a tornar uma pessoa muito amargurada. Mas não nos adiantemos muito, calma, que eu também me acalmo. Então, quando teve conhecimento da sua morte iminente e movido pela sua diferença religiosa com a sua meia-irmã, Eduardo assinou um documento onde escolhia a sua prima, Joanna Grey, como sua legítima sucessora.
No entanto, a Maria vai arranjar reforços e conquista o reino à sua prima e 9 dias depois ela então ascende ao trono como Maria I de Inglaterra. Então, em seu reinado, Maria reverteu as reformas religiosas implantadas pelo seu irmão e o protestantismo, passou a ser proibido em Inglaterra. Em 1556, porque ela não é burra, não é? Apesar de que ela já tem uma idade já considerada idosa, não é? Estamos a falar do século XVI, ela já passou os 30, ainda não era casada, e ela precisava dar um herdeiro, que senão quem seria o herdeiro seria a sua irmã Isabel I. Então ela casa-se com o seu primo, que é filho do seu primo. Aqui nestas monarquias é tudo primo, não é? Que eles são todos casados entre eles, tudo entrelaçado. Filipe II, que é o único filho do seu primo Carlos V. O matrimónio foi recebido com uma revolta popular organizada por Thomas White, que buscava depô-lo em favor da sua meia-irmã. No entanto, o levante fracassou e Isabel foi aprisionada na Torre de Londres. A Torre de Londres tem muita história para contar. Por outro lado, Maria não teve filhos, ela não conseguiu engravidar, apesar que passou por duas gravidezes psicológicas, o que ficou ela a ficar ridícula e ridicularizada em toda a Europa. E em 1554, e foi em 1557, que ela achou que estava grávida e não estava nada. Eu acho que o desejo dela era tanto de engravidar, de dar um herdeiro católico ao trono, que ela, a mente é muito... faz coisas que não existem, como estou grávida e não estou. E foi o que ela aconteceu e acabou por ficar ridícula na Europa. No entanto, Maria então, desta maneira ela teve que admitir, não é, que a sua meia-irmã seria a sua herdeira. Mas ela só vai reconhecer isto em 1558, ou seja, 9 dias mais ou menos antes da sua morte, que ela não é assim também pera doce, não é? Talvez também por tudo que passou. Maria é conhecida foi reconhecida como a primeira mulher a obter sucesso na reivindicação de um trono de Inglaterra. A primeira foi a Imperatriz Matilde, mas esta fracassou a sua tentativa, apesar da concorrência e da determinação dos opositores. Em seus primeiros anos, ela gozou de uma grande popularidade junto dos súbditos e muita simpatia, principalmente quem ainda professava a religião católica. Apesar do seu reinado ficar para a história como a perseguição aos protestantes, o derramamento de sangue, não é? Mas também, assim, ela também fez coisas que encaminhou depois para o grande reinado da sua irmã, como a reforma fiscal, a expansão naval e a exploração colonial. Ou seja, o que fizeram depois, que com o reinado da irmã dela, Isabel I, eu adoro com a Isabel II, fosse muito bem sucedido, não é? Além do mais, ela também foi honrada pelo Papa Paulo IV com uma rosa de ouro. Certo? Ela teve uma vida, digamos assim, quando nasceu, tudo muito bonito, né? Os pais, Henrique VIII, Catarina de Aragão, linhagens importantes. Só que o Henrique VIII queria um herdeiro homem. Catarina teve sucessivas gravidezes que não deram certo, e então Henrique VIII começou a procurar outras pessoas. Aparece-lhe Ana Bolena. Ana Bolena começa-lhe a dizer que às tantas isso é tudo castigo, porque ele desposou a esposa do seu falecido irmão. E ele, como queria um herdeiro, e viu o tempo a passar, começou a dizer que realmente aquilo era planos de Deus para dizer que
Catarina de Aragão tinha que assinar a anulação do casamento e declarar-se a Maria como não herdeira ao trono. Catarina de Aragão, assumidamente católica, luta até ao fim que o casamento dela é legítimo e a filha dela é legítima herdeira do trono, e então ela vai passar as passinhas do Algarve, como dizemos aqui. Ele vai isolá-la nos castelos mais longínquos, vai separá-la da filha por anos, e Maria vai assistir a isso tudo, vai crescer em ambientes que não eram os mais propícios para uma saúde mental e física, e ela então começa a ganhar este ódio, digamos assim, à Ana Bolena e à religião protestante, porque quem traz a religião protestante é a Ana Bolena, que ela vem da corte francesa, onde já há aqueles sinais de protestantismo que vem da Alemanha, que está a chegar à França, e, por sua vez, chega então à Inglaterra. Então Henrique VIII declara, ele tenta com o Papa arranjar maneira de anular o casamento, o Papa não aceita, o casamento é insolúvel, e ninguém separa o que Deus uniu. Então ele, sim, então pronto, eu vou criar uma religião para mim, a religião anglicana. Eu sou o chefe da igreja anglicana, eu é que decido. E ele decidiu, anulou o casamento com a Catarina de Aragão, rumo lá para um castelo lá nos confins da Inglaterra, e a filha para outro castelo, para outra ponta de Inglaterra, para ninguém saber delas, ver se elas desistem dessa loucura de que não são herdeiras, não fazem parte da família real. E então vai para lá e Ana Bolena é declarada rainha. Só que Ana Bolena também tem a mesma sorte, porque lhe dá-lhe uma menina. Nesta altura, o que interessava era ter um menino, que é para continuar o nome, a tradição e essas coisas todas. Ana Bolena também passa por N gravidezes que acabam mal, ou seja, em aborto, e ele começa a ver, olha, afinal, tu também não és assim tão boa como a Catarina de Aragão. Ele também depois tenta arrumá-la, como sabe, ele vai ter mais 3 mulheres, mas Ana, isto para enquadrar em que tipo de ambiente a Maria I também cresceu, não é? É muito fácil dizer, ela foi a Maria Sangrenta, ela foi isto, ela foi aquilo. Né? E ela viu o pai a fazer coisas horrorosas à mãe, ainda que ela pronto tratasse de sua majestade e essas tretas todas, não deixava de ser o pai dela e a mãe dela. Não é? Ele, quando quis casar com a Ana Bolena, mandou a Catarina de Aragão lá para os confins da terra, e ela para outro castelo ainda mais decrépito do que o outro, a passar frio, quase necessidade, não é? Mesmo sendo filha de um rei, porque a menina não assinava a lei onde se declarava protestante. E é neste contexto, não é, que Maria cresce com uma revolta muito grande, e então ela tenta, não é, instaurar, quando chega ao trono, quando chega a sua vez, de instaurar o catolicismo na Inglaterra e arrumar com os protestantes. Claro que isso leva tudo a um banho de sangue. Ela até deu nome a uma bebida, não é? Blood Mary. Não deixa de ser, pronto, um bocado irónico, não é? Não é irónico porque realmente ela derramou muito sangue, mas acho um pouco injusto porque quase todos derramaram sangue. Henrique VIII também tem as mãos sujas de sangue quando tentou implementar o hoje não sei, a religião protestante em Inglaterra. Ele mandou muita gente para o cadafalso, para a Torre de Londres, onde acaba por morrer. Estou a tentar limpar a imagem da Maria? Não. Acho que estou a dar outro prisma, e acho que foram um pouco injustos também sempre a chamá-la de a Maria Sangrenta, quando o contexto da vida dela, em que ela cresceu, não foi o melhor, não é? Mas pronto, é um livro, é uma biografia muito interessante. É um livro de poucas páginas também, 143 páginas, lê-se muito bem, tem uma leitura
muito fácil, não é aquela coisa maçuda e a buscar a famílias de lá de 1300, não. É uma história, uma biografia boa para ler. Não sei se é muito justo pô-la aqui como um dos rostos do mal, mas pronto, puseram. É verdade que também tem as mãos manchadas de sangue, mas pronto. Espero que gostem, que tenham umas ótimas leituras, que comentem muito aqui em baixo, que surgiram mais livros que eu estou apta para ler e para discutirmos aqui mais sobre estes temas de literatura que a gente gosta, não é? Então, muito obrigada por terem assistido este vídeo. Não se esqueçam de pôr um gosto. Eu sei que estou a ser muito chata, mas não se esqueçam de pôr um gosto, de comentar, de partilhar o canal com quem que vocês acham que vão gostar e subscrever o canal, que me ajuda imenso. Muito obrigada e até ao próximo vídeo. Beijinhos.